Desde a instituição do PPI, que isso é o que importa, porque o que está na discussão, na raiz da discussão é a instituição do preço internacional em dólar, mais as despesas colocadas no Brasil, o preço do diesel subiu 91%, a gasolina subiu 116% e o gás de cozinha subiu 284%. Isso no país que tem autossuficiência em petróleo e toma decisão estratégica de governo nacional de passar a ser um exportador de óleo cru, que tem refinarias a capacidade parcial, mesmo que agora estejam a 90%, mas estiveram a 60% sim durante os últimos 4, 5 anos. Agora porque está retomando o crescimento mundial e a Petrobras está aperreada para abastecer as distribuidoras, senão vai faltar sim combustível, porque os importadores não vão dar conta da recuperação, ainda mais com esse lucro alto que está dando. A Petrobras, reconhecidamente aqui, na voz do seu presidente, tem 40% do mercado de gasolina e 62% do abastecimento de diesel do país, portanto, não é um monopólio dominante, e mesmo assim aceitou uma indicação do CAD, e eu digo que é uma indicação porque não houve, secretário, estudo absolutamente nenhum. Eu não vi. Se tem, eu gostaria de conhecer. O estudo que eu conheço é do Brasilcom. Não há absolutamente nenhum estudo do CAD por mercados, como Vossa Excelência colocou perfeitamente, que é assim que tem que ser estudada a concorrência. O mercado da refinaria da Bahia está dominado pela Petrobras? A área de influência dela está para diesel, gasolina, GLP? É assim que se faz a análise. Não é simplesmente dizer ao vento que a Petrobras é um monopólio de refino de fato, essa lenga-lenga, que a gente sabe que esse mercado está aberto para investimento desde 97, senador Alto. Desde 97, por uma mera autorização da ANP, não é sequer concessão, não tem que fazer concorrência, nada. Qualquer indivíduo, estrangeiro ou nacional, empresa nacional ou estrangeira, vai à ANP, solicita uma autorização para construir uma refinaria, constrói e opera tranquilamente, desde 97. Por que ninguém investiu em refino? Querem comprar as refinarias da Petrobras? Por que a Petrobras teria realmente tendência à dominância? Porque ela foi a que investiu até hoje, por conta do monopólio ou não, mas essa é uma realidade. Mas pelo fato de ter construído essa hegemonia no mercado, isso significa que ela é inatacável na sua hegemonia? Não. O mercado poderia ter atacado essa hegemonia tranquilamente. Ainda mais agora sim, desde outubro de 2016, com preço internacional no mercado interno. Então, nem a desculpa mais de que o cara que comprasse uma refinaria aqui teria que produzir e vender abaixo do preço eventualmente, como foi em alguns lapsos dos governos anteriores, todos, inclusive, Fernando Henrique, Lula, Collor, Itamar, Dilma, todos, ajustes por patamares, nem isso podem alegar hoje, porque desde outubro de 2016, apareceu alguma autorização na ANP, o nosso Gustavo está aqui, depois pode dizer, porque estava lá, apareceu alguma autorização para refino na ANP de grande porte no Brasil? Não. Então, nós estamos enganados com esse dogma aqui. Nós precisamos, sim, que a estrutura da Petrobras ficasse integrada, organizada, para cumprir a sua função principal de atendimento do mercado e não de lucratividade extraordinária, com base no dogma de que o preço internacional tem que ser o preço interno, atingindo todos os brasileiros. Isso gerou inflação interna, isso gerou esses percentuais que eu mencionei aqui, e é isso que está se falando aqui hoje. E o CAD não fez estudo nenhum para respaldar essa decisão. E o presidente da Petrobras acabou de declarar, e aliás você cometeu também, Vossa Excelência, como secretário, eu acho que acabou falando realmente o que é. A Petrobras decidiu, ajudada pelo CAD, foram suas palavras. O CAD não tem essa missão de ajudar ninguém a fazer o que ela quer. O CAD tem que indicar se é realmente necessária a venda de 8 refinarias, obrigatoriamente, como foi, num termo de cessação de conduta, como é que é o nome? Estava aqui. Mas não é a função dele ajudar ninguém a tomar decisão. Eu volto àquela pergunta. Ou alguém prevaricou na Petrobras porque deixou o CAD dizer o que queria, sem nenhum substrato, sem nenhuma base técnica, e aceitou voluntariamente imolar 8 refinarias, apenas pelo senso que o CAD teve de que isso melhoraria o mercado, e está aí o resultado, melhorou nada.
E está aí o resultado também que os processos das vendas da refinaria estão todos encalacrados. Sabe por quê, senador Otto? Cadê a Shell para comprar a refinaria? Cadê as empresas de petróleo? Cadê a empresa da Noruega, Equinor? Que todas estão fazendo a transição energética, e a Petrobras é a única que no balanço e no plano plurianual não colocou investimentos em transição de energia. Está se aproveitando da situação apenas, tão somente, dessa situação esporádica de ser o único e principal operador desse sistemão de preços de combustíveis dolarizado no país. A Petrobras se transformou numa empresa como daqueles países que só exportam petróleo e não se incomodam com mais nada, Nigéria, Angola. A política desse governo é exportar cru, não investir em refinarias e, ainda por cima, vender as que temos para, basicamente, os compradores que apareceram são fundos de países exportadores de petróleo, legitimamente, procurando mercado para refinar o seu petróleo, como de Abu Dhabi, e fundos abutres, fundos especulativos de curto prazo, que vão pegar refinarias menores e vão descer a qualidade de operação que a Petrobras hoje impõe para ter lucro rápido e sair ou transformar essas refinarias em meros terminais de importação de combustível. Guardem, porque é isso que vai acontecer se nós não revertermos ou impedirmos essas vendas a tempo. O mercado, para terminar aqui, o mercado do petróleo é diferente da soja e da galinha e do ovo, por inúmeras razões que todos nós conhecemos, senador Otto. Mas uma eu vou lhe dizer que às vezes passa despercebida. A exploração e produção de petróleo não é uma atividade normal. Ela é sempre regida e fortemente regida pelos Estados nacionais. E nos contratos, sejam eles de concessão, sejam eles de partilha ou modelos mistos, há uma obrigação constante de produzir. Não dá para parar de produzir. Não é tipo assim, o petróleo chegou a $30, não compensa produzir. Ô, governo, eu vou parar de produzir um pouquinho, tá? Que eu vou guardar o petróleo para produzir mais à frente quando o preço estiver mais alto. Não existe essa possibilidade que existe em qualquer outra fábrica ou unidade industrial. Você para de produzir, você dosa o ritmo da sua produção de acordo com a demanda que você tem. No petróleo não tem isso. Sabe o que dita o ritmo da produção de um campo de petróleo? O próprio campo de petróleo. O fator de recuperação, chamado fator de recuperação do óleo ideal, aquele que você tem que manter o ritmo, porque senão lá na frente você vai deixar mais óleo no reservatório do que deveria. Portanto, desperdiçar petróleo, que é um valor não renovável. Então, por esta razão básica, o mercado de petróleo não é igual aos outros. Além disso, a questão do cartel de produtores. Não é mais assim. O cartel da OPEP perdeu muito poder, porque hoje quem manda principalmente é a demanda, são os países demandadores. Mas mesmo que ainda vivêssemos no período do cartel das estatais, são estatais. Imaginem se as empresas dos países da OPEP fossem todas de mercado. Todas iriam produzir sem parar, o máximo que podem. As cotas não ajudariam em nada. Aliás, elas mesmas como estatais acabaram furando as cotas durante muito tempo. Por isso que é tão difícil ao cartel hoje impor suas cotas no cartel da OPEP. Então, quem manda hoje é China, Índia, Estados Unidos, Europa, são os indicadores de demanda que mandam nesse mercado de petróleo. Por isso, para fechar, é que é tão importante que países produtores autossuficientes e com potencial de exportação de petróleo e de derivados, dependendo do tipo de produto, dominem, controlem e organizem, planejem direito a sua postura. Porque tem mercado interno, os que têm mercado interno ainda mais. E os que são meramente exportadores, também. Mas no Brasil, nós temos as duas situações. Somos um grande produtor mundial de petróleo hoje, já exportador, portanto, já estamos na autossuficiência. Isso é outra coisa que eu queria deixar claro aqui, porque ficou uma dúvida. Vamos alcançar a autossuficiência? Precisamos do leilão tal e tal para a autossuficiência? Não. Nós já estamos no limiar, portanto, oscilando acima e abaixo da curva de autossuficiência, dependendo da nossa própria demanda. Porque a autossuficiência tem dois componentes, a demanda interna e a oferta de petróleo. Então, nós já estamos na autossuficiência, só que nós temos um mercado cativo gigantesco, que é nós mesmos. E nós lutamos fechando todos esses anos, todas essas décadas, para conquistar a autossuficiência justamente para tirar proveito dela e não para jogar ela fora. Obrigado, presidente.